Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Na última aula a gente falou sobre eliminação de Gauss e agora a gente vai falar de eliminação de Gauss com pivoteamento parcial. O que é esse pivoteamento parcial? Imagine aqui se nesse sistema esse primeiro termo aqui fosse zero. Fosse 0x1 mais 2x2 menos x3. Logo de cara, se fosse zero, então meu pivô seria zero. E a hora que eu fosse calcular o multiplicador 2, 1, seria alguma coisa, vamos pensar que fosse o 3 sobre o zero, que já daria problema, né? Porque não existe divisão por zero. E a mesma coisa, mesmo se não fosse zero, mas se fosse um número muito pequeno, 0,0000 alguma coisa, eu posso ter problemas aqui, porque eu dividir por uma coisa muito pequena, eu vou ter um número muito grande. E já daria problema, né? Porque ficaria. Já começaria até a dar problema de arredondamento de calculadora, né? Então, para evitar esse tipo de problema, para um dos multiplicadores ter divisão por zero, para evitar que os pivôs em qualquer etapa sejam zero, a gente faz o pivoteamento parcial. Mas o que é o pivoteamento parcial? Deixa eu colocar essa matriz aqui então, matriz correspondente. Antes de cada etapa, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui na minha coluna. Minha coluna do pivô agora é essa primeira coluna. Eu vou olhar qual é o meu maior número em módulo. Então, desses três aqui, qual que é o meu maior número em módulo? É o 3. Então, antes de começar o método, antes de começar a execução da eliminação de Gauss, o que eu vou fazer? Eu vou trocar L1 por L2. Então, como é que fica? A0, B0 é igual. Sempre a com maior módulo? Sim, sempre a com maior módulo. Se aqui fosse menos 5, eu trocaria por ela, linha 1 por linha 3. Então vai ficar 3, 3, 1, 7. Linha 2 vem para baixo, 2, 2, menos 1 e 3. 1, menos 1, 5 e 5. Beleza, então vamos para a primeira etapa. Qual que é o meu pivô? Meu pivô é o A11, que é agora 3. Então o que é meu multiplicador 2, 1? 2. Opa, 2 é o A21 sobre o pivô, né? Então é o A21, que é 2, sobre 3. E meu M31, meu multiplicador 31, é 1 sobre 3. Então aqui na primeira etapa, o que eu vou fazer? Linha 2 é linha 2 menos 2 terços de linha 1. E linha 3 é linha 3 menos 1 terço de linha 1. Então, ao fazer isso, eu tenho a primeira etapa aqui do método. Primeira linha não alterei nada. Segunda linha, vou fazer as continhas aqui embaixo. 2 menos 2 terços de 3.
Os 3 vai cortar, vai ficar 2 menos 2, 0. E a gente construiu realmente para ser 0. 2 menos 2 terços de 3. Vai dar 0 também. Menos 1 menos 2 terços de 1. Então vai dar menos 1 é a mesma coisa que menos 3 sobre 3. Então menos 3 sobre 3 menos 2 sobre 3, menos 5 sobre 3. Deixa eu apagar isso aqui. Três menos 2 terços de 7. 3 é a mesma coisa que 9 terços. 9 terços menos 14 terços, que é menos 5 terços. Então, fizemos a segunda linha aqui. Agora, a terceira linha. 1 menos 1 terço de 3, que dá 0, e a gente construiu realmente para ser 0. Menos 1 menos 1 terço de 3. Vai dar menos 1, que dá menos 2. 5 menos 1 terço de 1. 5 é a mesma coisa que 15 sobre 3, então menos 14 sobre 3 positivo. E 5 menos 1 terço de 7. Então 15 sobre 3 menos 7 sobre 3, que dá 8 sobre 3. Agora observe o seguinte, lembrando que a gente está fazendo com pivoteamento. Observe que se a gente não fizesse pivoteamento, a gente ia ter um problema aqui, né? Porque ia ter uma divisão por 0. Mas agora a gente vai comparar todos os termos da segunda linha para baixo. Qual que é o maior termo em módulo aqui? É o menos 2. Então, antes de ir para a etapa 2, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar linha 2 por linha 3. Ah, professor, mas o 3 aqui não é maior? Sim, só que a gente sempre vai olhar apenas os termos abaixo da diagonal, certo? O nosso pivô vai trocar, como o nosso termo aqui era o termo da diagonal, poderia ser ele ou qualquer um deles, desde que seja o maior módulo. Agora, na segunda etapa, daqui para baixo. Então aqui eu vou trocar linha 2 por linha 3. E agora eu iria para a etapa 2. Só que na etapa 2, eu tenho a intenção de zerar esse termo aqui. Mas esse termo já está zerado. Então, se eu fosse calcular aqui, o que seria o meu pivô? Meu pivô seria menos 2. E o meu multiplicador seria 0
sobre menos 2, que é 0. Então, eu teria que fazer linha 3 é igual a linha 3 menos 0, linha 2. Ora, mas menos 0, linha 2 é 0. Então, L3 é L3, nem preciso fazer. Certo? Mas se fosse qualquer coisa diferente de 0 aqui, eu precisaria calcular, né? Precisaria fazer essa continha aqui. Então, o que a gente chegou aqui? A gente chegou nesse sistema. Deixa eu tentar deixar o espaço caber aqui. Então, a gente chegou no sistema 3x1 mais 3x2 mais x3 é 7. Menos 2x2 mais 14 terços de x3 é 8 terços. E chegamos que menos 5 terços de x3 é menos 5 terços. Então, da última equação, x3 é igual a 1. Que número que eu multiplico por menos 5 terços que dá menos 5 terços? 1. Da segunda equação, a gente tem que menos 2x2 mais 14 terços de x3, mais x3 é 1, é 8 terços. Passo 14 terços para o outro lado, vai ficar menos 14 terços. Então, vai dar 8 terços menos 14 terços, menos 6 terços. Mas menos 6 terços é menos 2. E menos 2x2 igual a menos 6 terços, então vai dar menos 2x2 igual a menos 2. Então, x2 também é 1. E se x2 é 1 e x3 é 1, eu tenho da primeira equação que 3x1 mais 3x2, que é 1, mais 1 é igual a 7. Então, vou fazer diretão aqui. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Passa para o outro lado, menos 4. 7 menos 4, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, x1 também é 1. Então, nesse sistema aqui, x1 é 1, x2 é 1, x3 é 1. Mas o mais importante é fazer o pivoteamento parcial. Como que eu faço o pivoteamento parcial? Em cada etapa, eu vou olhar qual que é o termo de maior módulo abaixo da diagonal principal e troco convenientemente por esse valor aí, para evitar esse tipo de problema. Ah, professor, mas eu não poderia simplesmente ver se é 0, eu troco. Se não for 0, eu não troco. Ou se não for próximo de 0. Mas lembrando, no cálculo numérico a gente quer pensar como se a gente fosse um computador, né? A gente quer executar algoritmos. Faça isso, faça isso, faça isso. Então, como que eu evito esse problema sempre? Trocando pelo maior módulo. Beleza? Então, por hoje é só e até a próxima.